Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciou agora o programa Radar, terça-feira de sol aqui em São Paulo, 26 graus, 10h51, 14 de 2 de 2022. Eu desejo um bom pregão a todos. Vamos começar com o racional do YouTube. Acabei de colocar um estudo no Telegram. Coloquei alguns minutos atrás, né? E acho que vale comentar sobre essa técnica aqui que é muito interessante. Então, houve o rompimento de 109,350, né? Aí abriu em alta, em gap e tal. Por que teve toda essa volatilidade aqui? A explicação é simples. Saiu o indicador norte-americano às 10h30, que é o CPI, Índice de Preço ao Consumidor. Então subiu 0,5% em janeiro ante dezembro, conforme previsto. E o núcleo também subiu conforme previsto, só que 0,4% porque exclui itens mais voláteis como energia e documentação, por exemplo. O CPI, na comparação anual, subiu 6,4%, a previsão era de 6,2%, e o núcleo 5,6%, a previsão 5,5%. Então, os indicadores eles estão vindo um pouco mais fortes e tal. O que, pessoal, para mim não é nenhuma novidade, porque eu sempre disse que haveria um novo aumento de juro em março em 0,25%, né, levando a taxa do Federal Reserve de 4,75% para 5%. Aí sim a gente vai começar a estudar se os aumentos vão continuar, se não vão. Então, para mim, sem novidades. O payroll forte, sem novidades. O CPI um pouquinho acima também. Né? Há um desequilíbrio, a inflação americana é oferta-demanda, isso normalizar-se-á, como diria Jânio Quadros, inclusive com a reabertura da China vai ajudar nesse processo. Ponto. Então, posteriormente eu falei lá no Telegram numa trap, que foi a perda aqui de 108,695, só que não. Por quê? Porque tem volatilidade, o mercado vai precificando o indicador, e ele veio aqui numa região de topos anteriores, ó, 108,800, 108,500. Qual foi a mínima? 108,550, mais perto desse topo. Então agora eu falaria em compra. A 109,100. Né? Existe um equilíbrio entre a compra e a venda. O candle está no meio, né? Você pegar a sombra superior e posterior está no meio. Então vamos falar agora buy. Então a gente bate a ordem ali, 109,030. De 109,030, durante a gravação, penso que sobe uns 320 pontos até 109,350, mas vai além ao longo da tarde, tocando na máxima, 109,745. Então, cerca aí de 715, 720 pontos. Pegar agora, por exemplo, 745 pontos. E durante a gravação, 320, 350 pontos. Agora está na região aqui de 109. Então, 109,350 provavelmente será alcançado durante a gravação. Vale destacar... Então, o CPI um pouquinho acima. Precisa subir 0,25 em março, sem dúvida nenhuma. Mas muitas empresas estão demitindo, né? Você olha essas empresas de tecnologia, Twitter, Meta. Então, provavelmente, nós teremos um arrefecimento da inflação a partir de março. Os estrangeiros aqui no Brasil estão comprando aos poucos, 282 milhões 290, já tem 1 bi 798 até o dia 10. E saiu lá nos Estados Unidos o balanço da Coca-Cola, né? Vamos ver como é que está o ativo. Já fez parte de carteiras da Top Traders, KO. Fomos muito bem quando esse ativo entrou na carteira americana. No pré-mercado está subindo 0,48, então uma reação bastante serena em relação ao balanço. Uma baita oportunidade de compra. Mas pegar Coca-Cola nessas condições é rara oportunidade. Então, nós temos aqui uma cunha. Primeiro, né, nós temos uma linha de retorno. E é possível interpretar o movimento de uma forma mais ampla como sendo uma cunha.
E está prestes a ser rompida, né? O martelo do dia 10, segunda-feira, de sexta-feira foi acionado, a máxima dele 59,90, uma barra forte, então um ativo que deve buscar 64, 65 dólares no curto prazo. Então, excelente oportunidade de compra buy em Coca-Cola. Eu praticamente sou um grande fã de Coca Zero. Não tomo muito refrigerante, mas Coca Zero me agrada bastante. Certo? Então vou prestigiar nossos amigos do YouTube a seguir. Eu já fiz panorama, os informes, reader, abertura. Ontem à noite teve reader especial, carteira Fly USA. E mais tarde eu farei live, stories e também clique. Zé Carlos Oliveira, ótima semana abençoada para todos. Like 32, obrigado, querido. Professor, pode avaliar BPAC e Marfrig? Claro. Vai ou não vai para cima? Desde já agradeço. Patrícia TK, sempre muito gentil, muito obrigado. Excelente semana, tudo de melhor a você e sua família. Então vamos ver BPAC e Marfrig. Eu até falei sobre essas duas ações ontem na live. O balanço de BPAC trouxe algum nível de ânimo ao setor. Eu acho que vai, está montando aqui uma simetria baixista. O ponto-chave são os R$22. Acredito que temos boa alta. E aí, Marfrig. Ontem, né, tanto o JBS quanto BR Furs tiveram seus ratings elevados, mas eu continuo achando que Marfrig é um dos ativos. Se você pega, sei lá, de cabeça assim, 3 ativos muito descontados: Marfrig, MRV, né, são muito descontados. Então ela tem aqui uma linha de retorno, provavelmente está montando um fundo para vir aqui testar 8,86. Então tem R$2 aí aproximadamente de upside. Então acho que vão sim. O mercado está meio xoxo, né? O volume em janeiro foi muito fraco, de forma generalizada. João Vinícius, boa semana, querido Wagner. Boa semana a você também, caríssimo. Sempre junto conosco, nosso querido amigo. Creio que se romper a resistência no 110 no diário, teremos uma alta mais expressiva até sexta. Por ser esse um ponto decisivo, que Deus guie sempre a todos nós, a nossa família Top Traders. Amanhã tem vencimento. É algo extremamente importante, né? Então, vencimento do índice futuro, nós falamos a rolagem amanhã e tal. Então, tudo pode acontecer. Na modo de falar, sempre pode, né? Mas o ponto mesmo, ó, 110,870, que é um eixo de W fundo duplo. Vanderlei Figueiredo, bola da vez Emiglu, a Mer faliu. Emiglu é uma boa. Mas a Mer não faliu ainda não. E nem acho que vai falir. Vamos fazer a carteira aqui varejo. Essa é hipotética, ela não é uma carteira real. As outras sim. Bom, Ambev tem sinal de fundo. Rompimento falso de 12,85, martelo acionado, a sua máxima 12,99. E está acima de uma resistência importante, que é o 13,24, né? Acima da média de 21, ela deve retomar o movimento ascendente. A Mer, ela está esperando a posição dos sócios em relação a aporte de capital. Devem fazê-lo, né? Parece que amanhã... Parece uma palavra muito rasa, né? O que a gente lê, pesquisa, conversa, entre amanhã e quinta-feira será feita uma proposta aos bancos, né, que deve incluir aporte de capital dos sócios da 3G, os semideuses aí que a galera do mercado adora. Pela volatilidade, hoje bateu em 16, pode bater um 20, talvez um 25 ao longo do dia. Tem volatilidade para isso, né? Às vezes até vendido zerando. A IBPAC falamos, Gemate, o engolfo entre os dias 9 e 10, então tendência aqui, mesmo essa mínima tendo escapado um pouco aqui do território do engolfo, ela encontrou aqui 5,97, que foi o fundo anterior, bateu 5,98. Quero reage razoavelmente bem, mas ela tem que rasgar realmente o gráfico,
trabalhar acima da média de 21. E Mglu realmente é uma boa alternativa, né? Tanto que nós temos Ameri, Quero Quero e Gemate. Gemate não pretendemos mexer, mas é possível que façamos alguma manobra envolvendo Ameri, Lojas Quero Quero e Mglu ou até mesmo Via. Então eu acho que é uma boa alternativa sim, nosso amigo está correto. A Isambi 11, desenhando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Até tem espaço para ceder um pouquinho mais se for desenhar realmente um ombro, cabeça, ombro invertido. E Via, né? Via, interessante o gráfico, parece um W com eixo a 2,25, de repente esse ativo começa a subir, busca a parte alta do alargamento, que traria o preço a R$3, né? Então, pô, em porcentagem, você faz R$3 dividido por 2,15, você está falando em 40%, né? Mercado Livre, rara oportunidade de compra, porque veio na média e deve reagir. Esse gap é um gap diário, hoje mesmo acho que vai ser fechado. E sobre a média de 21 nós temos um Arami Cross, né, que é quando tem um doji aqui como segundo candle. Certo? Muito bem, bem. Então agora vamos fazer os ativos fixos que nós estudamos diariamente. Então muita volatilidade em razão do payroll. Vamos lá então. ITSA4. Itaúsa todo... o professor brinca, né? Tem rabo, orelha, focinho de fundo. Quer dizer, pullback na linha superior de uma cunha, respeitou as médias, barra forte ontem. Então deve ter continuidade esse movimento. Aí temos aqui na tela agora YouTube 4. Mesma história, né? Uma barra forte ontem, pullback. Tendência a romper 26,87 e ir embora, para o alto e avante. BBDC4, gráfico aqui do Bradesco. Bradesco tem um baita de um sinal de fundo, né? Um homem enforcado, um martelo invertido. A máxima 13,13 está rompendo. Tá deixando esse fundo anterior para trás, que é o 12,97. Tem um outro, que é o 13,19, está ficando para trás também. E tem outro, que é 13,38. Deixando esses três fundos para trás, eles tornar-se-ão suportes. Agora, resistência, uma vez rompidos, suportes. E tem BBAS3, né, que simplesmente, se eu fosse definir o balanço de Banco do Brasil em uma palavra só, seria formidável. Em duas, fantástico. Em três, surpreendente. Né? Só que assim, putz, é momento de comprar agora? Pode ser. Né? Só que você está longe das mínimas recentes. Aqui eu tinha comentado sobre um ombro, cabeção, ombro invertido. Depois houve o rompimento da máxima do dia 23 de dezembro, 35,64, acionou um pivô. Uma outra situação interessante, teste da média, agora é para ir conduzindo o trade para quem está no barco. Essa é a minha visão. E aí, dentre os ativos fixos, Petro 4, aqui na tela. A Petrobras, vamos estudar, né? Se o TradingView não travar, não é o TradingView, né? Daí é algum fake, algum outro programa aqui que a gente põe. Então, a Petrobras vai no ritmo devagar e sempre, daqui a pouquinho vai bater aqui 27,60, daqui a pouquinho nos próximos dias, não me entendam mal. Tem um gap aqui para ser fechado a 28,03 e R$33 é um alvo, só que assim, tá parecendo fundo imobiliário, né? Lento, devagar e sempre, mas a tendência realmente é inconteste, tendência de alta. E aí eu chego em Vale. Vale tem sinal de fundo numa região de suporte, acima do fundo anterior, 86,66 deve seguir um movimento de alta, e o ponto-chave que liberta de fato o ativo é 89,55, que projeta as máximas recentes aqui ao redor de R$98. Muito bem.
vamos falar sobre os índices, né? Primeiro, Small 11. Small 11 montando fundo sobre uma LTA. Né? Assimetria amplamente favorável à compra. Alvo em R$ 101, talvez em 6, 7 pregões. Temos o IFNC, índice do setor financeiro, que o pulo do gato está no IFNC. Eu sempre costumo pegar um índice, quando a gente olhava criptomoedas, né, estudávamos, operávamos, eu sempre procuro pistas, né, para entender o movimento macro, né? E na minha visão, tem uma pista muito forte aqui no IFNC. Nós temos um triângulo. Isso daqui, pessoal, envolve muita energia. Se rompido, vai explodir. E se nós olharmos os ativos dos bancos de forma individual, faz todo sentido pensar dessa forma. O que é meio óbvio, né? Mas onde eu quero chegar? É meio óbvio que se eu tenho FNC forte, os bancos também estão, mas às vezes é um movimento de um banco só ou dois. Dessa vez não, existe uma homogeneidade, digamos assim. Quer dizer, você tem várias pontas ali de compra para impulsionar o IFNC, o que torna a ideia do movimento consistente. Um outro índice também que chama muita atenção é o Imob. Durante 5 pregões, ele bateu na mesma mínima, isso consolida, né, concreto aqui no fundo. Então deve também alçar voo rumo a 740. Então esse tipo de movimento, ele é muito interessante e traz realmente um ânimo adicional. Aí eu vou chegar aqui no IMAT, no índice de materiais, tem um martelo. 5772 é o ponto a ser rompido. Não é um desenho tão animador quanto a IFNC Imob, mas pode sê-lo, porque a gente sabe, né, da importância que tem o minério, né, que impacta as empresas ligadas a metais no Brasil e, consequentemente, o IMAT. E tem uma LTA. E eu vou além, se eu traçar uma reta paralela aqui em cima, eu estou falando num canal. Interessante, né, o desenho. Aí eu chego no índice do setor de energia. Já tem sinal de fundo confirmado, porque além do Arami está acima do fundo anterior, 74.554. Simetria em V, que projeta 79.862 aqui em cima. Então você vai passo a passo, né, desvendando, digamos assim, o rumo mais provável. O índice de consumo sobre uma região de suporte, ele sinaliza fundo e está acima da máxima do Doji, que é 2.826, está 2.822, estamos na verdade nesse ponto aqui de rompimento. Ok? Aí a gente chega no Small 11. Small 11 é uma cesta de small caps montando fundo sobre uma LTA. Qual que é o ponto-chave? A máxima de ontem é 93,73. Muito bem, aí eu chego no índice Nikkei. Índice Nikkei aos trancos e barrancos vai subindo, esse é o caminho mais provável. Aqui nós temos uma provável inflexão para cima, no caso, né, depois da breve correção. Minério desenvolvendo, a Bolsa de Xangai desenvolvendo um movimento ascendente, aqui é um mastro-bandeira, é para o alto e avante, isso é muito bom. O minério de ferro lutando para montar fundo, né? A mínima do martelo está preservada, sendo essa $118. E nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido, que deve impulsionar os preços no curto prazo. E eu vou além. Aqui tem fundo, topo, fundo. Se houver rompimento de 125,35, $125 com 35 cents, nós teremos um pivô de alta e a continuidade do movimento. Petróleo negociado em Londres, uma breve correção, a simetria em V deve falar mais alto e elevar os preços. Os Estados Unidos divulgaram que vão liberar a reserva de emergência, né? Fez um pouco de pressão negativa. Idem para o WTI. Títulos americanos de 10 anos estão entre essas duas LTBs. A tendência é de alta, indubitavelmente. E os futuros americanos, que operam em queda, né, depois do CPI, 0,17
o Dow Jones 0,23, agora 21, S&P 0,38, o índice de tecnologia Nasdaq. De todo modo, nós vamos estudar individualmente. Cada um deve abrir em queda, mas a tendência... CPI não vai mudar exatamente a direção do mercado americano, mas assim, hoje os mercados emergentes, especialmente Brasil e China, são mais interessantes. Por isso que eu falei que dentro em breve a gente vai começar a realizar lucro nas carteiras americanas. Então, índice Nasdaq, S&P, claramente aqui topos e fundos ascendentes. Não existe nenhuma mudança, uma visão de ideia de mercado. Ok? Então, o S&P respeitou média, nem chegou a tocar essa LTA. Dow Jones também uma claríssima acumulação para explodir. Se nós observarmos o Dow Jones, pessoal, claramente o mastro bandeira, variação flâmula no gráfico semanal. Então, o mastro bandeira no Dow Jones não é qualquer coisa. Anteontem, né, eu já havia falado que perto dos 22 dólares, um pouco abaixo, era a venda para zerar entre 19 e 18 dólares e bingo, né, deve realmente buscar os 18 dólares e, enfim, 4 dólares e de racional no VIX. O BZQ, temos um topo duplo em formação com eixo a 1868, na minha visão. E o EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, mais claro que a água, um fundo duplo, com um rompimento falso de 27,86, eixo a 28,75, que provavelmente será rompido hoje. No curto prazo, qual a projeção? 30,46. Só que se buscar 30,46, vai romper a LTB antes disso. Então o próprio W impulsiona o rompimento da LTB, o que trará, no caso, algo novo. Bolsa do Reino Unido vai subindo aos trancos e barrancos, marcando máxima histórica. Bolsa de Paris, um desenho parecido, tendência de alta, não tem nenhum sinal de topo consistente. A mesma coisa, o Eurostock 50 e o índice DAX na Alemanha, a Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história no mercado financeiro. E às vezes o pessoal fala assim, mas o mercado financeiro tem que ter muita paciência, tem que trabalhar muito, tem muito risco. Olha, vai trabalhar em outras áreas, empreende, monta alguma coisa na indústria, como eu já tive, né? Monta alguma coisa no setor imobiliário, aí você tem que reformar, compra material, o prestador não vem, você procura outra, aí o cara que vai recarregar os extintores, marca de vir, não vem, você liga para outro, e é inquilino, e o vizinho do lado acha que você tem dinheiro, fala que o problema da casa dele é a infiltração da sua, e aí o negócio vai longe, pessoal. A bolsa, as coisas muitas vezes, se você tem uma visão e tem paciência, elas mudam, e aí começa a embalar a hora que você vê, tua carteira começa a turbinar, e você vai no índice, vai no dólar. A bolsa ela é muito dinâmica, né? As coisas acontecem de uma forma mais célere e você tem um maior controle, na minha visão, né? Então é uma das melhores áreas, só que tem que atuar com responsabilidade, aquele dinheiro tem que poder estar ali, tem as variáveis que eu sempre ensino também, não é? Ninguém pode pegar dinheiro de herança e pôr na bolsa, só um maluco, né? Ou maluca, ninguém pode pegar dinheiro de uma vida e colocar na bolsa, de indenização trabalhista, do teu único imóvel. O dinheiro de bolsa é excedente, né? É aquilo que, se der certo, vai fazer a grande diferença na sua vida, uma casa melhor, um carro mais bacana, roupas melhores, viagens, e se der errado, não muda a tua vida. Essa é a ideia da renda variável, é o excedente. E não pegar empréstimo para pôr em bolsa, dinheiro de parente, de amigo. Quem coloca dinheiro de uma vida na bolsa, ou nesses trades esportivos, essas pirâmides, esse negócio de criptomoeda que promete 10% ao mês, mas eu coloquei o dinheiro de uma vida, mas você não deveria ser proibido, deveria ter que dizer a origem daqueles valores. Então, renda variável é excedente, né? E eu sou totalmente contra pirâmide, trade esportivo. Na barbearia lá onde eu frequentava, né? Agora eu estou indo em outra, esse negócio de trade esportivo quebrou todo mundo. Você começa a fazer bolão com combinação de resultados. Enfim, a gente sempre alerta aqui. Então, índice DAX, onde começou a minha história, a gente tem inclusive um triângulo aqui, um outro, o que leva a acreditar que esse movimento triângulo, forte e alta, triângulo,
deve, tudo bem, né? Dessa vez subiu direto, agora está lateral, mas deve retroalimentar um movimento mais forte. E aí eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes, precisa trabalhar acima da base do pivô, que é 1032,70. E tem tudo para isso, uma vez que tem um eixo de W aqui a 1035, que é logo acima. DXY, dólar contra uma cesta de moedas. O DXY está mais para um topo duplo do que qualquer outra coisa aqui na minha visão. O eixo do topo duplo fica exatamente na mínima do dia 9 a 102,641. Aí nós chegamos no Ibovespa em dólares, bolsa barata para os estrangeiros. Arami, qual que é o ponto-chave que separa o joio do trigo? Rompimento firme de 21.240 dólares. Eu chego aqui no BOVA11, ombro, cabeça, ombro invertido, fundo duplo, o eixo do W fica a 106,62. Hoje tá caindo, tá, mas tá na parte alta do candle de ontem, então não tem nenhum drama, não tem nada, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, ó, a base do canal, projeta lá em cima. Onde está o eixo do W? 110.175, tá montando aqui o fundo duplo. E hoje, parte alta do candle de ontem. Agora o mini índice, professor, você falou em compra ali no 109, está 108,660. Ainda tem muito pregão. Ó, máxima e mínima de hoje mais altas, o ponto-chave 110,870. Hoje, continuo acreditando que volta para a máxima 109,745. Né? Vamos colocar aqui um gráfico de 30 minutos. Está naquela região que eu comentei, ó, no 108,695, está um pouco abaixo. Deve voltar a subir aqui, de repente montar um baita de um V. E voltar aqui a máxima é o que eu acredito ao longo do dia. Então tem os 1.000 pontos dos valores atuais para subir. Maravilha. Aí o WDO, o mini dólar, mínima e máxima mais baixas que ontem. A assimetria indica teste de 4,963,500. Provavelmente depois do carnaval deve buscar essa região. Daí a gente vai realizar lucro e sair do dólar para concentrar na carteira americana e depois aqui no Brasil para fazer as manobras. O dólar, por exemplo, aqui no 30 minutos, né? Tops e fundos descendentes, enquanto estiver abaixo de 5,172,500, está testando exatamente o ponto, é a base de um pivô. E aí a gente vai chegar no... Pessoal, carteira Fly USA fiz ontem no Telegram, basta conferir. Muita gente gostou, estudou lá, isso é muito bom. Mesmo que você não opere lá fora, é bom para aprendizado. Eu sempre falo as técnicas utilizadas, isso é essencial. E no caso aqui do DI, provavelmente vai testar 12,625, perder e acionar um pivô de baixa aqui, ó, topo, fundo, topo. Não conseguiu romper as médias, tampouco a LTA. E amanhã faremos a rolagem do mini índice. O milho está entre as médias, está com cara, focinho, rabo de fundo. Romper a média de 21 é o primeiro passo para depois estourar o eixo do W a R$90,05. Maravilha. E ontem eu fiz carteira de desafios aqui no YouTube. Fiz a Fly USA. Então eu vou fazer a internacional agora. Ok? Legal. A temporada de balanços está na reta final nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está na reta no ponto de partida, né, na etapa inicial. Disney é uma baita oportunidade porque está testando o topo anterior e média de 21, até para quem está de fora. Ford, uma outra também, porque está acionando o martelo a 12,90, então você pega numa fase embrionária o ativo. McDonald's, idem, porque McDonald's tem a tendência de alta. Você pega aqui o movimento corretivo, formou um arame, está acima dos fundos anteriores, tem amplo espaço para subir. Monster, essa mesma do energético. Monster parece um cup and handle aqui, né? Deve ser uma das primeiras que a gente vai realizar lucro, está na máxima histórica. Só que é um mastro bandeira, né? O ativo sobe, ele testou aqui essa região de topos, respeitou. E agora está inclinado para cima. Acho que dá para surfar a continuidade do movimento antes de realizar. A mesma coisa Morgan Stanley, o ativo sobe,
corrige no tempo respeitando o topo anterior, né, armando, né, acumulando, trazendo sangue novo, novos compradores. Os fundos, os grandes players costumam materializar esse tipo de movimento e geralmente o ativo estica uns 10%. Por quê? Ela veio de 84, foi praticamente a $100. Ela corrige no tempo e depois toda essa energia, né, deve trazer o preço pelo menos aqui até os 109, 110 dólares, um gap de fuga, pivô de alta no semanal, acionado a 95,16. Aí nós traremos aqui Netflix, né? Netflix temos esse ativo em carteira há um tempo, a tendência é de alta, dá para pensar nessa ação de repente a mais de 400 dólares. No diário ameaçou aqui um topo duplo, 34871 é o eixo, mas não deve acionar, são topos e fundos ascendentes. O ativo reagiu bem pós-balanço, agora PagSeguro já é um problema que nós temos aí. Se a gente pegar o movimento, por exemplo, que a Listic distancie de médias, a gente vai realizar. Muito diferente de Cielo, né? O ativo não deslancha, né? E Roblox é uma outra também que a gente, se esticar, a gente vai fazer voar da carteira, porque é muito instável, né? Não respeita nada. O gráfico, por exemplo, aqui respeitou a LTB, mas os próprios fundamentos reagem de forma malucada aos seus números trimestrais, mas assim, tecnicamente está num ponto de compra, porque está num topo anterior. Acho que dá para traçar aqui uma LTB e ela está sob, digamos assim, guiada por um canal de baixa. Então, até por essa LTA aqui dá para pensar numa compra, até para guerrilha, para quem busca um trade de uns 10, 15%. Ok? Então tá feito, tá entregue. Saúde e paz a todos. Mini índice, para quem não puder rolar amanhã, hoje na última hora é uma boa, 17, 17,30. E vamos em frente firmes na luta, né? Então hoje a gente falou aqui, tá exatamente no ponto que a gente falou no Racional, acredito na renovação da máxima a 109,745 ao longo da tarde. Muito obrigado pelo seu carinho, atenção e amizade. Se puder deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, eu fico muito grato e especialmente atuar na área de comentários. Saúde e paz a todos, queridos. Valeu!